Temos aqui uma situação que pode ser realizada em laboratório ou reproduzida no laboratório de uma forma bem simples. Eu tenho aqui um haltere. O comprimento dele é L. Eu vou tratar esse haltere como se fosse duas bolas de massa M, cada uma delas. Elas estão presas por um fio, por um cabo, isso não importa, de comprimento L. E agora eu tenho uma terceira bola, em tudo igual a essas, tem mesma massa, e essa está se deslocando com uma velocidade v, poderíamos até colocar vetorial aqui, v, e colide com o haltere. Ora, ao colidir, de acordo com o dado, esta bola fica presa. De forma que agora temos duas bolas, uma terceira aqui, depois, essa aqui é a situação depois da colisão, né? Depois da colisão. Ora, o que acontece? Ao atingir o haltere, nós vamos colocá-lo em movimento, de forma que este bloco aqui se movimenta com uma velocidade caracterizada por uma velocidade de translação, que é a velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa. E, além do movimento de translação, com uma velocidade v, ele se coloca também em rotação. A pergunta, portanto, é: qual é, em primeiro lugar, a velocidade associada à translação do bloco todo e qual é a velocidade angular? Eu tenho, basicamente, então, dois tipos de movimento após a colisão. Antes da colisão, tem um tipo de movimento só. Uma bola está dotada de uma velocidade v, não? E bate nesse arranjo aqui. Essa é a situação antes. Agora, depois, eu tenho dois tipos de movimentos. Movimento de translação e movimento de rotação. A pergunta é: qual é a velocidade angular, né, de rotação? Né? Essas são as perguntas, né? Vamos começar pela velocidade do centro de massa, é mais fácil. Aqui nós utilizamos o seguinte: o momento linear total se conserva, então P é conservado, e P é igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa. De forma que, tendo em vista a conservação do momento linear, eu posso escrever que P é igual a M. Quem é M? M é a soma das massas. As massas são iguais, portanto, nesse exemplo, concretamente, P é igual a 3 vezes M vezes a velocidade do centro de massa. No entanto, quem é P? P é a quantidade de movimento ou momento linear antes também, antes. Ora, mas antes, a gente sabe que uma bola está em repouso, a outra bola está em repouso e a terceira está em movimento.
Portanto, P antes, né, podemos escrever assim, P antes é igual a M vezes V, M vezes V. M vezes V. Onde V é a velocidade desta partícula. Por quê? Só essa está em movimento antes. Mas isto aqui é igual a P. Conservação da quantidade de movimento. Ora, olhando para estas expressões aqui, então, nós temos que 3 vezes m vezes a velocidade do centro de massa é igual a m vezes v. Aí está. Ora, esse m aqui se cancela e agora obtivemos um resultado curioso. A velocidade do centro de massa é igual a 1/3 dessa velocidade v, que é a velocidade da partícula que bate. Então, temos aqui a resposta à primeira pergunta. O centro de massa, o bloco aqui, se desloca com uma velocidade que é igual a 1/3 de v, neste problema aqui. Se a velocidade for 3 metros por segundo, eu vou obter 1 metro por segundo. De qualquer maneira, não importa, isso aqui é muito geral, é 1/3 de v, qualquer que seja o valor da velocidade, né? Agora vem a questão do momento angular, que é conservado. Aqui nós escrevemos que o L antes é igual a L depois. Isso porque não existe ação de torques externos ao sistema. Ora, quem é L antes? Como eu vou determinar o movimento de rotação em torno do centro de massa? A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a posição do centro de massa. Eu quero lembrar que a posição do centro de massa é tal que a coordenada relativa, né? Se eu tenho aqui, então, o centro de massa, a coordenada relativa ao centro de massa das várias partículas é tal que a soma de, digamos que esse aqui seja o eixo x, ao longo do haltere, por exemplo. Aqui eu tenho 2 partículas, aqui está o centro de massa, eu quero determiná-lo, eu não sei determiná-lo, eu posso colocá-lo em qualquer ponto. Aqui eu tenho m, aqui eu tenho 2 vezes m, portanto, essa coordenada aqui é a coordenada x relativa ao centro de massa. E eu sei que soma de mi xi é igual a 0. Portanto, para estas duas aqui, que eu tenho x, eu tenho 2 vezes m vezes x, mais, agora esta coordenada aqui é igual a x menos L, mais x menos L, vezes m é igual a 0. Portanto, eu concluo que 3m vezes x é igual a m vezes L. Consequentemente, a coordenada x, que é a coordenada relativa ao centro de massa, x é igual a L sobre 3. Ou seja, o centro de massa, quando as duas estão muito próximas, é tal que, se eu dividir essa barra aqui em 3 partes, isso aqui é igual a 1/3 de L. O centro de massa, portanto,
Quando as duas estão juntas, né? Quando as duas estão juntas, o centro de massa está a uma altura de 1/3. Claro que esta agora é igual a 2/3, né, de L, de forma que esta aqui está a 1/3 e esta aqui, a coordenada, menos 2/3. Então, essa distância aqui é igual a 1/3 de L e essa outra distância é igual a 2/3 de L. Muito bem, agora eu já localizei a posição do centro de massa depois que esta bola que está em movimento fica grudado a uma das bolas formando o haltere. Então, nós temos aqui a determinação do centro de massa. Vamos agora então determinar L antes, né? Ora, L antes, né, é igual, L antes é igual a M vezes V vezes L sobre 3, L sobre 3 vezes K. Ora, por que isto? Por que isto? Antes, eu só tenho uma partícula em movimento e esta aqui é a expressão para L igual a M vezes R vetor V. Observe-se que R tem uma coordenada que é igual a 1/3 de L. Esse aqui é o parâmetro, portanto, de impacto. Usualmente é assim, né? Essa distância aqui, em geral, né, o L de uma partícula que se desloca é igual a M vezes B, que é o parâmetro de impacto, vezes V, vezes K. De forma que este K aqui é um vetor que sai do plano, perpendicular a este plano, sai do plano. B aqui é igual a L sobre 3. L sobre 3. Essa distância aqui, né? Claro que podemos fazer, né, utilizando um referencial, chamando essa coordenada aqui de x, esta aqui de y, né? Esta aqui de y. Então, é muito fácil fazer esta continha e eu tenho aqui a expressão para o momento angular antes, né? Poderíamos até, só para reforçar, antes. E depois, ora, o momento angular depois é igual a... Vamos considerar primeiro a rotação desta em torno do centro de massa. Portanto, L é igual a M vezes 2L sobre 3 ao quadrado vezes ômega vezes K. Isto aqui é o momento angular ou a contribuição para o momento angular como resultado do movimento de rotação desta partícula que está a uma distância de 2/3 de L. Então, isso aqui é a distância, né? Lembrando que quando eu tenho uma partícula, eu calculo L como sendo igual à massa da partícula vezes a distância dela ao quadrado vezes ômega e aqui vezes K.
D é a distância. Agora, aqui a distância é de uma, mas eu tenho aquelas outras duas. Então, eu tenho mais m vezes, não m, mas eu tenho duas vezes m, porque eu tenho duas agora. Eu tenho essas duas aqui. Essas duas a uma distância de 1/3 de L. Então, mais duas vezes m vezes L sobre 3 ao quadrado vezes ômega. Aqui eu tenho a expressão vezes K. Consequentemente, o que eu posso assegurar é que L antes é igual a L depois. Ora, K eu tenho um fator que é comum, portanto eu posso analisar apenas as componentes, né? Vou analisar apenas as componentes, vou fazer Lz antes é igual a Lz depois. Sim, isso é válido, né? Portanto, o resumo é que m vezes v vezes L sobre 3 é igual a m vezes 2L sobre 3 ao quadrado mais 2 vezes m vezes L sobre 3 ao quadrado e agora tudo isto aqui vezes ômega. Ora, podemos simplificar. M se cancela com m, né? E, portanto, V vezes L sobre 3 é igual. Aqui eu vou colocar L sobre 3 ao quadrado vezes ômega em evidência e aqui eu tenho 4. Eu tenho 4 deste termo aqui, porque é 2 ao quadrado, e aqui eu tenho 2, portanto, mais 2. Ora, vou cancelar um L sobre 3 e obtenho que V é igual a L sobre 3, porque sobrou um L sobre 3 daqui, vezes ômega, vezes 6. Vezes 6. Consequentemente, eu tenho aqui uma expressão para a velocidade angular. A velocidade angular é igual a V, velocidade essa, que é dada, dividido por 2 vezes L. 2 vezes L. Temos aqui, portanto, condições, né, de determinar a velocidade angular em função de L e da velocidade da partícula que incide batendo nesta outra aqui. É uma expressão bastante simples para a velocidade angular.